Um dos acordos mais esperados pela torcida do Flamengo deve ser anunciado até o Natal. Todos os detalhes da nova proposta que o Flamengo fez por Tati Castelhanos, agora tem um monte de gente divulgando o que a gente já traz aqui há muito tempo. O que falta para a renovação de Felipe Luiz? Também vamos trazer isso tudo no vídeo de hoje. Tem staff de Neymar apresentando a pedida salarial dele gigante, mas a informação que vem da imprensa paulista é que o Flamengo está estudando fazer uma contraproposta. E a gente vai dar os detalhes aqui também no vídeo de hoje. E tem também a Câmara dos Deputados votando aí um projeto de lei que pode prejudicar e muito o Flamengo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e vamos para notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, seguindo com a agenda do Flamengo de férias para o time profissional, preparação da equipe sub-20 para jogar o Carioca, que começa no dia 14 de janeiro, com Flamengo e Bangu, Volta Redonda em seguida no dia 18, Flamengo e Vasco no dia 21, Fla-Flu no dia 25 e logo depois, no dia 28 de janeiro, estreia no Brasileirão contra o São Paulo. Mas vamos começar as notícias aqui falando de quem? Do nosso debutante no Rio de Janeiro, Vasco, vice de novo, perdeu em casa para o Corinthians e agora tá em junho de 2026 completando 15 anos sem títulos. Vai ter festinha de debutante para eles, né? Ai, o pessoal tava vendo o Pedro Certezas postando aí que ele é um chato profissional, né? Acho que a profissão dele não é nem ser influencer, nada. Ele é chato. O Flamengo perde, ele vem, mas o Botafogo ganha, ele vem falar. O Vasco perde, ele vem falar. E aí ele veio falar que na última vez que o Vasco ganhou um título não existia Uber, não existia Spotify, não existia iFood. Aí foi falando um monte de coisa de diferente lá. O Brasil não tinha perdido de 7-1 ainda, então um monte de coisa era diferente. Você vê na época pré-histórica que o Vasco venceu o seu último título. E agora, com essa derrota do Vasco, o Corinthians se sagrou campeão. E tá definido o adversário do Flamengo na Supercopa Rei. Partida a princípio marcada para o dia 24 de janeiro, porém o Corinthians precisa de 30 dias de férias, então pode ser que isso sofra aí alguma alteração e a gente vai aguardar aí a confirmação da CBF, mas a princípio marcado para o dia 24 e a gente vai acompanhar o desenrolar aí durante esse período aí de férias dos jogadores. Provavelmente a gente deve ter alguma alteração aí no calendário por conta aí desse tempo, senão o Corinthians voltaria de férias 2 dias antes, 3 dias antes da final da Supercopa. Então vamos ver como é que vai ser. Agora, mudando de assunto, o Juninho Pepeca, depois que foi anunciado lá pelo Pumas do México, ele deixou uma mensagem muito legal de despedida nas redes sociais, agradecendo a nação rubro-negra por tudo, pelo apoio. E eu vou ler aqui pra vocês a mensagem, porque foi muito legal a mensagem. Apesar de ser um cara que era bastante... não era nem zoado, né? A galera pegava no pé por conta do apelido, mas a mensagem dele foi bem maneira. Vou ler aqui pra vocês. Ele começa: ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o manto sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025. Vim pro Flamengo para realizar um sonho de criança, jogar no Maracanã, ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria. Conheci grandes jogadores que até pouco tempo via pela televisão. Vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E sim, vivi tudo isso e agradeço a todos. Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto, PQP, né? Foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida e pude ver cantando meu nome, Juninho X. Ele mesmo botou lá o nome. E sem contar os malucos que invadiram o nosso busão e as outras coisas que só a nação
flamenguista é capaz de fazer, não consigo explicar, só quem vive isso vai entender. Eu vivi, fiz história e posso contar. Obrigado, nação. E a gente agradece ao Juninho também, que honrou a camisa toda vez que entrou em campo, se entregou. Não é aquele primor de técnica, mas é um cara que foi até útil em alguns momentos e honrou a camisa quando esteve em campo. Então, Juninho, todo sucesso do mundo para você no Pumas do México, e a gente espera que você continue aí muito bem na sua carreira, com todo o sucesso do mundo, beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de um projeto de lei que pode vetar alterações no nome do Maracanã, e aí isso faria com que Flamengo e Fluminense deixem de ganhar cerca de 55 milhões por ano. O deputado Alexandre Knoploch, do PL do Rio de Janeiro, propõe vetar qualquer alteração no nome oficial do estádio do Maracanã. A possível lei impacta diretamente na situação de Flamengo e Fluminense. Isso porque a dupla Fla-Flu negocia a venda do naming rights do estado por cerca de 55 milhões por temporada. Desse valor, o Flamengo ficaria com 65%, cerca de 35,7 milhões, e o Fluminense com os outros 35%. Vale destacar que o projeto de lei será julgado por 4 comissões da Assembleia: Constituição e Justiça, Esporte e Lazer, Cultura e Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Além disso, o governo ainda precisa ser sancionado, o projeto precisa ainda ser sancionado pelo governador Cláudio Castro para, enfim, virar uma lei. Então é um projeto, é uma tentativa de colocar uma regra aí para o Maracanã não poder ter o nome alterado. E aí, se isso for aprovado de fato, Flamengo e Fluminense não vão poder ganhar, né, essa grana com naming rights no Maracanã. Como isso ainda depende de votação, depende de uma série de trâmites aí, pode ainda ser vetado, e a gente vai acompanhar para ver no que vai dar isso tudo, e qualquer novidade eu trago para vocês. E agora estamos ainda relativamente no início do vídeo, mas eu já vou entrar no mercado da bola pela quantidade de notícia que a gente tem hoje. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível, e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games, ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola aqui, começando com a informação que a gente tem que dar os créditos vinda de lá do Paparazzo Rubro-Negro, apurando que a renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo se aproximou ainda mais nesse domingo. Jorge Mendes, representante do treinador, se reuniu com José Boto lá em Portugal, em Lisboa, para uma reunião sobre a extensão do vínculo do Felipe Luiz. A reunião foi vista como positiva e aproximou as duas partes aí de um consenso. Agora, o que eu tenho de informação que eu fiquei sabendo? A proposta do Flamengo é de 2 anos para o Felipe Luiz, tá? Porém, a tendência é que nesse acordo entre Flamengo e Felipe Luiz, o contrato novo tenha 1 ano de duração. Então, é um dos impasses que já está caminhando aí para um acordo de renovação por 1 ano. E aí, além disso, não deve ter nenhum gatilho daqueles de renovação automática, em que, dependendo do resultado obtido, ou o treinador ou o Flamengo podem renovar automaticamente o contrato. Não. A princípio é 1 ano de contrato, chegou no fim desse ano de contrato, nova rodada de negociações para estender. Então, a tendência é que haja um acordo ainda antes do Natal. A informação é de que a ideia de Flamengo e de Felipe Luiz é já antes do Natal fazer o anúncio aí da renovação do Felipe Luiz. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes e qualquer novidade
traz aqui para vocês, beleza? Vamos mudar de novo aqui para falar sobre Everton Cebolinha, que não tá garantido para esse ano não. Ele até segue nos planos do Flamengo para a próxima temporada, mas avalia possibilidades para o futuro após ele ter sido sondado por clubes do Brasileirão, como Galo, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, e tem também um interesse aí do mercado internacional. Ele foi assim, se conseguiu um bom desempenho aí no fim da temporada e isso acabou aumentando esse interesse aí. O Flamengo não se opõe a uma eventual negociação desde que receba uma proposta vantajosa e consiga recuperar boa parte aí dos 70 milhões que o Flamengo gastou na contratação do jogador em 2022 junto ao Benfica e ainda não recebeu nenhuma oferta oficial. Apesar de ter esse interesse aí de diversos clubes, não chegou nada oficial. Agora, tem um detalhe aí. O contrato do Everton Cebolinha, a gente vai falar já já de todo mundo que tá com o contrato acabando. O contrato dele acaba no fim de 2026. Então, se o Flamengo não negociar e o Cebolinha também não aceitar uma renovação, se chegar na metade de 26, o Cebolinha pode assinar um pré-contrato e sair de graça no fim do ano. Então, é aquela faca de dois gumes aí, o Flamengo tem que analisar se faz sentido negociar para deixar de perdê-lo de graça no meio do ano, ou se vai mantê-lo assim mesmo, ou se vai forçar a barra, tentar uma renovação. A gente vai acompanhar a situação, mas o fato é que o Everton Cebolinha ainda não está garantido para esse ano, existe sim a chance dele ser negociado. E agora vamos falar dos outros contratos que estão finalizando no fim desse ano, os jogadores que estão terminando o contrato e o sinal de alerta ligado para o Flamengo. O Flamengo tem 7 jogadores no elenco principal que entram em fim de contrato no próximo ano e a partir de julho poderão assinar pré-contrato com outros clubes. Entre os mais experientes, Danilo já indicou que deve se aposentar no término do vínculo, enquanto Alexandro ainda não definiu seu futuro. Bruno Henrique, maior campeão da história do clube, também cogita encerrar a carreira após a temporada. Everton Cebolinha, por sua vez, viveu o ano marcado por lesões e chegou a pedir para sair, mas foi mantido. Ainda assim, pode deixar o clube caso receba proposta considerada vantajosa. Entre os mais jovens, Diogo Alves e Iago estão em reta final de contrato e despertam interesse no mercado, embora o Flamengo avalie o potencial de ambos. E aí, o Iago até ontem publicou nas redes dele uma despedida, mas não uma despedida do Flamengo, uma despedida do futebol de base, porque ele atingiu a idade máxima aí para um jogador poder atuar pela base e agora ele ou fica no elenco principal do Flamengo ou é emprestado, é negociado, e eu sou defensor de que ele integre sim o elenco principal do Flamengo em 2026, ele que foi autor do gol do Mundial Sub-20, o gol do título, e ele demonstra muita personalidade, mais personalidade, inclusive, do que o João Vitor. João Vitor é um zagueiro também, é muito promissor, muito técnico, mas que hoje não me parece estar pronto ainda para integrar o elenco principal do Flamengo. É um nome que, na minha opinião, deveria o Flamengo buscar um empréstimo. Já o Iago, eu acho que é um cara que o Flamengo consegue apostar, tem bastante personalidade, tem tudo para ser desenvolvido aí com os outros zagueiros do elenco. Seria um garoto que eu apostaria nesse ano aí no elenco principal do Flamengo. Comenta aí se você concorda comigo, se não concorda, se tem que trazer mais zagueiros ainda. Tudo bem que tem um que vai ser contratado, a gente não tem certeza ainda do nome, estão falando de Vitão, tem o Sousa, tem um monte de nome na mesa aí, mas o Iago, para mim, tem que integrar o elenco além de uma nova peça chegando do mercado. Comenta se você concorda pra gente discutir aí durante o dia. Carlinhos, outro nome, retorna de empréstimo, mas não deve ser aproveitado. Como eu já trouxe, o Flamengo está buscando aí uma rescisão de contrato com ele. Enquanto Douglas Telles, destaque no profissional em alguns jogos, destaque pontual ali no profissional, ainda não integra de forma permanente o elenco. Douglas Telles é um moleque muito bom, o Flamengo tem que garantir essa renovação dele porque joga muita bola. Toda vez que ele entrou esse ano, ele jogou muito bem. Então, acho que o Flamengo tem que fazer um esforço aí para garantir o Douglas Telles, hein?
A diretoria pretende priorizar as situações contratuais desses atletas assim que definir os rumos tanto de Felipe Luiz quanto de José Botto, adotando estratégia semelhante à utilizada recentemente em renovações como a de Varela. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa história, mas tem alguns nomes aí bem importantes para o Flamengo assegurar a permanência por mais tempo, né? E agora, mudando de assunto, tem a imprensa paulista dando detalhes aí de valores que o staff do Neymar trouxe para o Flamengo. A pedida do staff do Neymar e do Neymar, consequentemente, é de um salário de 4 milhões de reais por mês fixos. Simplesmente isso. O Flamengo não respondeu, nem que sim, nem que não. A informação de lá é que o Flamengo não descarta 100%, mas que quer fazer uma contraproposta com um contrato de produtividade. Tudo o que foi questionado até hoje para qualquer representante do Flamengo é negado. Todas as notícias que saem, os questionamentos que são feitos para a diretoria do Flamengo, para qualquer pessoa ligada ao Flamengo, a resposta é: não tem nada, isso é doideira, o Flamengo não pensa em Neymar, porém, vem saindo essas notícias aí e a gente vai acompanhar. O que a gente sabe é: a torcida, de forma geral, é contra, e a diretoria do Flamengo, a gente já sabe, depois daquele caso do Mickey Johnston, que é bem ligada nas redes sociais, de forma geral na torcida, então pode ser que eles estejam sendo influenciados por isso. Agora, também teria o fator Neymar chegando, camisa do Flamengo, se ele joga um jogo bem, 2 jogos bem, já muda toda a história. E além disso, ele não vai estar no meio do time do Santos, que é muito inferior ao do Flamengo. Ele estaria no elenco do Flamengo, com muito mais possibilidade de jogar bem, de não ser aquele centro das atenções o tempo inteiro. Talvez ele tivesse uma possibilidade, um espaço maior para desenvolver. Tem esses dois lados, tá? Minha opinião esquece Neymar. Por conta de lesões, principalmente, quando ele estivesse em campo ele ia render. Agora, se conseguir um contrato de produtividade para ele ganhar só nos jogos em que ele está em campo, no período em que ele está apto a jogar, e não só apto a jogar, no período em que ele é escalado, porque ele tem que estar apto a jogar e estar jogando bem. Então, nos jogos em que ele for titular, ele ganhar por esses jogos, e aí com adicionais por gols e por assistências, aí sim seria interessante. E o que vem de informação que eu recebi, vindo da imprensa paulista, nada diretamente do Flamengo, é que o Flamengo pretende fazer essa proposta de produtividade, que o salário base ficaria abaixo de R$1 milhão e o restante seria complementado com partidas jogadas no mês, gols e assistências. Aí poderia começar a ficar interessante, e eu quero ouvir de vocês aqui se vocês concordam, se nesses moldes vocês aceitariam, vocês acham que seria mais razoável uma chegada do Neymar ao Mengão. Deixa nos comentários aí pra gente discutir durante o dia. E para finalizar, tem a informação que eu já venho trazendo há bastante tempo para vocês, e agora está saindo em outros lugares, que é o Flamengo fazendo uma nova investida por Tati Castelhanos. Saiu aí Paparazzo Rubro-Negro, da Raíza Simplício, todo mundo trazendo detalhes aí dessa nova, do novo round aí de negociações, o Flamengo voltando a falar com o staff do Tati Castelhanos, pretendendo fazer uma nova proposta, e a Lazio ainda está fazendo jogo duro. Porém, com o staff do jogador, eu posso adiantar que já tem ali 95% adiantado, porque já houve acordo no meio do ano. O Flamengo manteve os mesmos níveis ali de salário, de prêmios, o jogador está satisfeito com isso. A questão principal é a Lazio. O Flamengo deve apresentar uma proposta alta logo de cara, adicionando a isso a vontade do Tati Castelhanos em vir para o Brasil, em vir para o Flamengo. Ele, que eu venho falando, ele tem uma relação com uma brasileira, não sei se é casado, não sei se namora só, mas vem para o Brasil, tem registros dele aqui no Rio de Janeiro, tudo mais, gosta daqui, já disse que gostaria muito de vestir a camisa do Flamengo, então
a gente fica nessa expectativa aí do Flamengo apresentar a proposta oficial, que deve girar em torno aí dos 25 a 28 milhões de euros. Talvez ali tentando parcelar, isso aí eu não tenho os detalhes ainda, mas a proposta deve ser nesse meio aí, entre 25 e 28 milhões de euros, aliados à vontade do jogador para tentar amolecer a Lazio e fazer com que eles liberem o jogador. E por outro lado, como eu trouxe ontem, a Lazio já procura substituto, está indo atrás do Raspadori, o atacante ex-Napoli, que agora está no Atlético de Madrid, não está jogando muito bem por lá. Então a Lazio está tentando repatriá-lo, jogador de seleção italiana, para substituir o argentino Tati Castellanos. Então a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes sobre isso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Vamos falar aqui do YouTube Shopping, que eu não falei no início do vídeo, mas lembrando que durante todo o vídeo tá passando um monte de produto legal do Flamengo, camisa, copo, um monte de coisa maneira. Tem urubuzinho de pelúcia, estatuazinha do mascote do Flamengo também. E você clicando em qualquer desses produtos aí, você adquirindo seja o produto que está no anúncio ou qualquer outro produto dentro dos sites, Magalu, Mercado Livre, Shopee, você dá uma moral muito grande aqui para mim no canal, me incentiva a continuar produzindo conteúdo e trazendo todas as notícias do Mengão todos os dias aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!